Olá para todos, estou aqui começando mais um Playcast e gostaria de fazer algumas perguntas para o desenvolvedor Mirim Ivanilson Augusto. Ivanilson, o que te motivou a fazer o que faz e continua fazendo? Bom, eu trato o desenvolvimento dos jogos como um passatempo e não como uma profissão de fato. Isso faz com que se torne algo divertido e não algo que seja uma obrigação. Quais suas expectativas para o futuro nesta área? Bom, eu não quero seguir o futuro como desenvolvedor. Eu tenho outro sonho para poder realizar. Como um desenvolvedor de jogos, o que você acha dos jogos lançados ultimamente? São jogos complexos, porém são jogos muito repetitivos, entendeu? Você pretende se profissionalizar como desenvolvedor de games? Não 100%, porém para esses tempos próximos, falar dessa maneira, esses próximos tempos assim, eu planejo sim me aprofundar um pouco mais. Algum criador de games famoso te incentiva a criar jogos? Famoso não, mas eu tenho um amigo chamado Hax e ele já me incentivou bastante, não só na criação de jogos, mas como na criação de outros sistemas também. Você tem algum projeto em mente? Tenho, porém, é projeto privado. Você sente muita dificuldade ao desenvolver novos jogos? Bom, a parte mais difícil mesmo é a criatividade, porque, como eu já disse, os jogos hoje em dia estão muito repetitivos e o que eu tento fazer é inovar. Você pretende continuar criando games de forma autônoma ou em uma grande empresa desenvolvedora de games? Bom, eu planejo meio que se unir a um amigo meu que é desenhista e ele vai me ajudar no design dos jogos. Como você se vê no mundo dos jogos? Bom, eu me vejo assim como um desenvolvedor mesmo. Com quantos anos você começou a desenvolver jogos? Com 14, 15 anos, Vocês têm alguma dica para quem quer se tornar no mundo dos jogos? fazer cursos. Existem vários cursos aí, não muito aprofundados no assunto, porém de forma gratuita, né? E isso já é uma base, o resto você adquire com experiência. Bom, eu vou dar mais umas dicas para quem quer se tornar um desenvolvedor de jogos aí iniciante, né? Alguém que quer criar um jogo assim para poder jogar com os amigos ou que realmente quer crescer no ramo. Lembrando que eu não sou ninguém famoso no ramo, né? Então só algumas dicas assim de bom coração mesmo, algumas dicas que podem te ajudar a estar iniciando aí no ramo. E uma das primeiras dicas que eu dou é que você foque, porque é um assunto que ele não é muito simples, ao contrário do que muitos pensam, mas também não é um assunto muito difícil. É um assunto assim, ele é complexo, porém, depois que você entende, ele se torna algo mais fácil. Porém, até que você consiga entender cada comando e cada sistema, você precisa focar bastante e tá sempre ali tentando replicar os sistemas, tentando criar vários, eu chamo de projetos, né? Projetos assim que você não vai utilizar. Essa é uma boa dica. Para quem quer, tipo, criar jogos mesmo. Ah, sei lá, gostou de algum desenho ou algo assim, algum filme. Tenta criar algum jogo inspirado naquele filme. Mesmo que não fique bom, tudo serve para a pessoa poder adquirir experiência. Uma outra dica que eu dou é fazer cursos. Existem muitos e muitos cursos gratuitos na internet, onde não são tão complexos, porém já te ajudam a adquirir uma boa experiência no assunto e facilitam bastante na criação dos games. O que você não aprender nesses cursos, você consegue aprender com a experiência e com vários outros tutoriais, vamos falar assim, que existem no YouTube e várias outras plataformas. Uma outra dica que eu dou para quem está começando, procure sempre uma motivação.
Motivação é muito, muito importante. A pessoa pode achar que isso é algo simples, algo que não muda muita coisa, porém muda muita coisa de fato. A motivação te ajuda a melhorar cada vez mais e tá sempre aí inovando. Uma outra dica que eu tenho é tente o máximo possível inovar no assunto, porque os jogos de hoje em dia estão ficando muito repetitivos. Citar um jogo famoso aqui chamado GTA. Muita gente conhece somente como GTA, porém outras pessoas conhecem como Grande Theft Auto, que é um jogo aí de mundo aberto, onde você realiza missões e segue um modo história. Se você jogar isso na Google Play Store, vamos supor, vai aparecer muitas e muitas cópias. Muitas pessoas querendo crescer nas sombras de empresas famosas. E isso é algo que está acabando com o mundo dos games. Entendeu? Por isso eu acho muito melhor que a gente tente inovar cada vez mais. Bom, caso você realmente deseje começar a desenvolver jogos, a fazer programação, eu recomendo vocês primeiramente escolher um tipo de jogo que você deseja assim progredir. Vamos falar dessa forma. Seja ele um jogo 2D ou um jogo 3D. Jogos 3D, na minha opinião, tem mais gêneros de jogos. Jogos modo história, jogos de futebol, luta, tiro. Aí os jogos 2D também existe alguns jogos modo história, alguns jogos de luta, mas não são tantos que nem jogos 3D. Porém já é uma chance de você inovar, né? Criar um jogo 2D com uma grande história, quem sabe? Não sei, um jogo de futebol 3D. Eu até hoje nunca vi. Isso é uma boa. Portanto, você tem que botar isso em mente. Tente sempre inovar, mas sempre dentro dos parâmetros da sociedade. Não vou inventar de fazer um jogo, sei lá, um jogo que possa ofender alguém que não vai ser legal. Entendeu? Aí, uma outra dica para vocês que querem estar começando a desenvolver jogos agora. E após você escolher o tipo de jogo, escolher o gênero de jogo, você escolher um bom enginner. O que seria enginner? Enginner seria um aplicativo para a criação de jogos. Seria um aplicativo aí que te ajudaria na programação e no desenvolvimento do seu jogo. Eu posso até citar aqui alguns enginners. Enginners 2D como Pocket Code, como, se eu não me engano, chama Game Developer, não lembro muito bem. Criador de jogos 3D, 3D Maps, It's Magic, tem vários. Porém, todos esses que eu falei são para celular. O principal deles mesmo, que no caso seria o de computador, seria a Unity, que é um enginner que já criou diversos jogos que são famosos hoje em dia. É que eu não consigo lembrar assim algum exemplo para poder dar aqui para vocês. Mas só por isso mesmo, só por ela ter criado vários jogos famosos, você já pode entender que a engine realmente é muito boa. Bom, após você escolher o seu engine e você escolher o tipo de jogo, o gênero, se você quer 3D, 2D, após você escolher todas as informações do seu jogo e você definir o que vai acontecer nele, é só partir pro abraço, entendeu? É só É só se dedicar, focar e o resto é resto, praticamente. É sempre cabeça erguida e vamos que vamos.